Então, neste vídeo, vamos ver um outro problema e comparar com os outros que resolvemos na aula anterior, onde a gente viu arranjos e permutações, né? Então, vou ler um problema que parte da mesma situação, problema dos outros, né? Numa gincana participam 7 equipes, 3 delas serão escolhidas para se juntarem e realizarem um projeto beneficente. De quantas formas distintas pode ocorrer esta escolha? Então, aqui tem uma coisa, um detalhe nesse problema que muda muito o nosso raciocínio em relação aos anteriores, tá? Já vamos fazer essa comparação. Mas o fato é que eu tenho 7 equipes aqui e nós precisamos escolher 3 delas, tá? Então, a primeira etapa, são 3 etapas, né? A escolha da primeira equipe, da segunda e da terceira, tá? Vamos escolher. Para a primeira etapa, que é a escolha da primeira equipe, há 7 possibilidades. Vezes, para a escolha na segunda etapa, a escolha da segunda equipe, né? E há 6 possibilidades, porque uma das equipes já foi escolhida por primeiro. E agora, na terceira etapa, a escolha da terceira equipe são 5 possibilidades. Tá? 7 vezes 6 vezes 5, 210. Tá. Então, vamos comparar com esse exercício que a gente resolveu na aula anterior, né? Eu também tinha 7 equipes e também eu tinha que escolher 3 equipes, uma que seria a primeira colocada e recebia a medalha de ouro, a segunda de prata e a terceira equipe de bronze, né? Tá, mas há uma diferença substancial entre esses dois problemas. Quando você deu uma hierarquia aqui, ó, ouro, prata, bronze, primeiro, segundo e terceiro lugar, isso remete à importância da ordem na hora da composição do agrupamento. Veja que aqui, nesse problema desta aula, não há nada no enunciado que remeta à importância da ordem da escolha. Nada. 3 equipes serão escolhidas para se juntarem. Tá? Vão se juntar, todos os componentes vão formar um grupo só. Então, dá para perceber aqui que a ordem da escolha dessas 3 equipes não importa. Então, aqui nós temos essa diferença fundamental para tratar. Então, o resultado que eu obtive aqui, 210, nós vamos ter que dar uma investigada aqui. Vamos supor que a primeira equipe escolhida tenha sido a equipe C. Vamos considerar que a segunda equipe escolhida foi a equipe A. E a terceira equipe escolhida foi a equipe F. Tá, então C foi a primeira, A a segunda e a terceira foi a equipe F. Elas vão se juntar, vão fazer um grande grupo e vão realizar um projeto beneficente. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Vamos escolher as 3 equipes que estão aqui, C, A e F, só que vamos dar uma outra ordem. A outra ordem. Vamos supor que a primeira tenha sido escolhida a equipe C, vamos supor. Mas que a segunda tenha sido F e a terceira tenha sido A. Tá, me digam vocês, ó, C, A e F vão formar uma grande equipe. C, F e A vão formar uma grande equipe. É esse conjunto e esse conjunto final aqui. Não é o mesmo conjunto? Sim, porque a ordem de entrada aqui no agrupamento não faz a menor diferença. E há outras possibilidades aqui, né? Poderia ser A em primeiro, C e depois F. Poderia ser A em primeiro, F e depois C. Poderia ser F em primeiro, C e depois A. Podia ser F em primeiro, A e depois C. Então, nós temos aqui, ó, não existe uma outra possibilidade para essas 3 equipes aqui. Então, olha, essas três soluções aqui, no final,
valem uma possibilidade, é uma possibilidade só. Tudo isso aqui vale 1. E aqui nesses 210, eu estou contando como se tudo isso fosse diferente. Vamos concluir? Então, para cada 6 agrupamentos, 1 apenas vale. Então, eu preciso dividir isso daqui por 6. Quando eu divido 210 por 6, vamos fazer essa conta rapidinho aqui. 210 dividido por 6 vai dar 6 vezes 3, 18. 18 para 21, 3. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Então, 35. Então, eu tenho 35 agrupamentos distintos, ou seja, eu posso escolher 3 equipes, dispondo de 7 equipes, de 35 maneiras diferentes para que essas equipes se juntem e formem um grande grupo e participem de um projeto beneficente. Tá, então vamos fazer uma anotação aqui. A ordem de entrada dos elementos no agrupamento não diferencia um agrupamento do outro. Então, a ordem aqui não diferencia um agrupamento do outro. Ou seja, a ordem não é relevante, como foi no caso anterior, onde havia uma hierarquia. Aqui não há uma hierarquia. CAF, AFC, por exemplo, estão no mesmo patamar, independente da ordem de entrada no agrupamento. Tá? Vamos lá. Por causa disso, por causa da questão da ordem não ser importante, a gente chama esse agrupamento de combinação. Então, nós estamos falando de um exercício que a gente classifica como combinação. Tá? Há uma fórmula para calcular a combinação. A combinação de N elementos tomados P a P é fatorial de N dividido pelo fatorial de N menos P, só que dividido também pelo fatorial do N. Porque se você for ver aqui, ó, nós temos que escolher 3 elementos para compor o agrupamento. Então, para a primeira etapa vamos pegar os 3, que seja C, A e F. De quantas maneiras eu posso escolher 3 dispondo de 3? Né? Considerando aqui a ordem estaria importando, só para encontrar esses 6. Então aqui vamos calcular. A primeira etapa é escolher o primeiro. Então eu tenho 3 possibilidades. A segunda etapa é escolher o segundo. Tenho 2 possibilidades. E a terceira etapa é escolher o terceiro. Tenho uma possibilidade. Resultado 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao invés de descrever cada um dos agrupamentos, eu posso simplesmente calcular. E como que eu faço isso? Bom, se é 3, é permutação de 3. Então, aqui, na verdade, eu fiz um P3, uma permutação de 3 elementos. Então, tá aqui, ó, fatorial de N dividido pelo fatorial de N menos P, como é a fórmula do arranjo. Podem ver aqui, ó, fórmula do arranjo. Fatorial de N dividido pelo fatorial de N menos P, fatorial. Mas eu tenho que dividir também pela permutação de N. Então, eu divido pela fatoração de N também. Tá. Vamos calcular usando a fórmula, então. São 7 elementos tomados 3 a 3. Então, é uma combinação 7 por 3. Fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 3 vezes fatorial de 7 menos 3. Tá? Vamos fazer essa conta de subtração aqui. Vai ficar combinação 7 por 3 igual fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 4. Tá. Vamos desenvolver o fatorial de 7 porque no desenvolvimento do fatorial de 7 tem o fatorial do 4. Tá? Vamos fazer aqui do ladinho. Aqui. Então, combinação 7 por 3 igual 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, tá? Poderia fazer a simplificação com o 3, mas é preferível fazer com o 4, que é maior que o 3. Então, aqui 3 fatorial vezes 4 fatorial. Vamos repetir aqui. Então, eu posso cancelar esse fatorial com esse fatorial. Lembre que o fatorial de 3 é 6, certo?
Então, vou simplificar aqui, ó. 6 com 6. 7 vezes 5 foram os fatores que sobraram nessa simplificação, é 35. Tá bom? Então, eu tenho 35 maneiras distintas de escolher 3 equipes de uma competição onde participam 7 equipes, para que essas equipes se juntem e formem um grande grupo e realizem um trabalho beneficente, tá? Tem que ficar bem claro aqui que a ordem não importa, a ordem de ingresso no agrupamento não importa, por isso a gente classificou o agrupamento como combinação. E saber disso é fundamental, porque muda totalmente o resultado, tá? Ó, se eu interpretar como arranjo,